Fala galera, beleza? Professor Wesley aqui. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Espero que vocês estejam estudando bastante. E nessa aula de história eu vou explicar para vocês sobre a cidade de Esparta, né? A polis de Esparta, a cidade da Grécia Antiga, que ficou muito famosa pelo seu militarismo e por outros fatores também. Vamos lá então? A cidade de Esparta fica localizada na Grécia, na chamada Península do Peloponeso, na região da Lacônia, né? Essa região ela foi povoada desde o século IX a.C. e ela foi formada, né, pela invasão principalmente dos dórios. Então, assim, ela foi grandemente povoada pela invasão dos dórios. Então, formou-se em Esparta uma sociedade em que os dórios e os seus descendentes se tornaram o principal grupo social. Então, pensando em Esparta, a divisão social espartana era muito simples, né? Os dórios, os seus descendentes, ou os espartanos, como ficaram conhecidos, eles eram a elite, eram os proprietários de terra, e eles eram os guerreiros, né? Eles eram os famosos grandes guerreiros da antiguidade, considerados por alguns os melhores guerreiros de toda a antiguidade. E só eles podiam participar da política, né? Dos grupos políticos e dos cargos políticos que existiram em Esparta. Os outros povos que moravam ali e foram integrados, né, a essa sociedade com a invasão dos dórios, eles passaram a morar na periferia, né? Os centros e as terras foram tomadas pelos dórios, e essas outras famílias, como foram morar nas periferias, eles passaram a ser denominados de periecos, né? Então eles eram comerciantes, artesãos, e acabavam provendo, né, os trabalhos de artesanato, de comércio para os dórios, que se ocupavam das atividades principalmente da guerra e da política, né? E os escravos, os espartanos, eles vão conquistar, né, várias regiões ali, vários povos próximos, e vão transformar esses povos conquistados em escravos. E em Esparta, esses escravos eles eram chamados de ilotas. Então, a sociedade espartana era formada por espartanos, periecos e os ilotas, que eram escravos. Em Esparta, os escravos pertenciam ao Estado e eles eram cedidos pelo governo, né, pelo Estado espartano, para todo mundo, para qualquer um que precisasse. Então, em Esparta, os escravos não pertenciam à pessoa ou à família. Eles pertenciam todos ao Estado e eram cedidos, né, para trabalhar para as pessoas. Esparta Esparta era uma diarquia. Diferente de outras cidades, Esparta tinha geralmente dois reis ao mesmo tempo, né? Era uma diarquia. E por que isso? Porque como os espartanos eram guerreiros e políticos, quando estavam em batalha, né, estavam em guerra, um dos reis ele liderava o exército lá na frente de batalha. E Esparta não podia, a cidade não podia ficar sem um rei presente. Então, dos dois reis, um ia liderar o exército em batalha e o outro ficava na cidade, né, para governar e para poder tomar as decisões. O governo espartano era formado pela Gerúsia, que era um grupo de espartanos com mais de 60 anos, né? A gente já vai falar, né, como eles chegavam até esses 60, e depois dos 60 anos eles faziam parte da Gerúsia, eram os gerontes, né, eram os anciãos. E aí eles eram mais de caráter consultivo, né? Haviam os éforos, que eram 5 escolhidos anualmente. Então a cada ano eles escolhiam 5, geralmente entre os mais velhos, né, os mais velhos. E havia a chamada ápela. A ápela, ela era a assembleia para aprovação de leis. Então, na ápela, qualquer espartano de qualquer idade, né, a partir da idade dos 30 anos, qualquer um, mesmo que não fizesse parte de nenhum outro grupo, podia ir lá para decidir, né, para votar e decidir as leis. E uma das coisas que mais diferenciava em Esparta das outras cidades era a educação. A educação que era promovida para as crianças, principalmente para os meninos, né? As meninas, elas, lembrem-se que nessa questão da educação, a educação era só para o grupo social das famílias dos espartanos, só para a família das elites.
Os periecos não tinham acesso à educação, a essa educação que eu vou explicar aqui. Nessa educação da elite espartana, as meninas elas aprendiam elas aprendiam música, aprendiam a ler e a escrever, aprendiam muitas vezes, faziam exercícios físicos, eram incentivados a fazer exercícios para poder ter uma boa saúde, para gerar filhos saudáveis. Tanto é que em Esparta, diferente de outras cidades, a mulher ela tinha uma certa autonomia, principalmente se o marido estivesse na guerra. Era ela que cuidava dos assuntos da família. Então ela tinha que aprender a mexer com essas questões, com relação a algumas questões políticas, econômicas, de cuidar da terra, do que a família produzia, de tudo mais, cuidar dos escravos, da renda da família. Então, a educação das meninas espartanas da elite eram voltada para isso, para criar mães, esposas que seriam boas mães, que seriam mães saudáveis e que cuidariam da casa caso o marido estivesse na guerra ou morresse na guerra, em batalha. Já os meninos tinham uma educação bem específica. Aos 7 anos eles eram tirados das famílias e levados para um acampamento militar do governo da cidade, e ali eles treinavam durante 14 anos, até mais ou menos 21 anos. E aí, nesses 14 anos de treinamento, eles treinavam, eles quase não ganhavam roupa, viviam sempre descalços, eles ganhavam pouca comida, treinavam todos os dias. E todo esse treinamento pesado e a gente pode considerar até sofrido, era para criar neles a maior resistência possível, para eles se tornarem o melhor tipo de guerreiro possível. Então, quando a gente fala que os espartanos eram os melhores guerreiros da antiguidade, não era à toa, porque eles passavam pelo menos 14 anos em treinamento básico, para depois de, quando estavam aos 21 anos, eles faziam uma prova chamada Críptia, em que eles tinham que sobreviver uma noite inteira pela cidade, atacando e matando ilotas, escravos, isso fazia com que eles provassem o seu valor, se sobrevivessem amanhã do dia seguinte, e ainda ajudava a controlar o número de escravos. Se passassem na prova, e a maioria passava, devido aos muitos anos de treinamento, eles eram aceitos no exército. E aí, dos 21 aos 30, a dedicação deles era só ao exército. A partir dos 30, eles podiam se casar, constituir família, ter terras e constituir uma família. Porém, dos 30 aos 60, eles, sempre que houvesse guerra, eles deveriam ser chamados, eles poderiam ser chamados. Então, até os 60, eles tinham que manter o físico, manter o treinamento, que eles podiam ser chamados. Então, por isso que a Jerúsia, o Conselho Político da Jerúsia, eles podiam participar a partir dos 60, que era quando eles não tinham mais a obrigação de ir para a guerra. E, mais ou menos por volta do século 7 a.C., essa Jerúsia tomou o controle. Eles eram compostos mais ou menos de 28 a 30, e em algumas épocas então a gente percebe que os reis eles tinham poder, os reis eram escolhidos entre os próprios espartanos, mas em algumas épocas os reis ficavam sem o poder, e o poder ficava com os mais velhos. Então a cidade de Esparta ficou bastante conhecida pelo seu militarismo e pela educação firme militar que dava principalmente aos meninos do grupo da elite dos espartanos. Ok? Então, na próxima aula a gente vai falar de Atenas. Tá? Então, é isso aí. Valeu!